Olá a todos, estamos de volta ao caminho, depois de uma breve interrupção, para continuar e concluir aquela caminhada que iniciamos há algum tempo, falando do batismo, focando o batismo de Jesus, que é exatamente a partir do qual o Jesus inicia a sua vida missionária. São Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que o nome de Jesus está acima de qualquer coisa, está acima de tudo. E diz também que ao nome de Jesus dobre-se todo o joelho, no céu, na terra e abaixo da terra. Ao nome de Jesus, que toda língua proclame, Ele é o Senhor. Pois é o Senhor que nos ensina a dirigir-nos ao Pai, como sendo exatamente o nosso Pai. Porque Ele é o nosso Senhor, Deus Pai Criador. Deus é o Senhor, Jesus é o Senhor, porque Jesus é o Filho unigênito de Deus, como vamos rever daqui a pouco. Por isso, iniciando a nossa caminhada de hoje, concluindo, como disse, a série sobre o batismo de Jesus, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, clamando a Deus, pedindo a Deus que nos envie o seu Santo Espírito para que possamos mergulhar mais a fundo, se bem que não tão a fundo, mas o suficiente para entendermos o significado do batismo do Senhor no nosso próprio batismo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. E assim vamos nós. E vamos começar recapitulando o que já nós vimos. Num determinado momento, lá num certo dia, numa casa situada numa cidade não muito distante de Jerusalém, chamada Ain Carim, nasceu uma criança de uma mulher, a mãe da criança, que já era entrada na idade, já era uma senhora bastante idosa e, sobretudo, era estéril. Havia bastante gente na casa dessa criança exatamente pelo fato extraordinário de aquela mulher, até então estéril e estéril por tantos anos, ter tido um filho. Pois, ao nascer o filho, veio logo a preocupação quanto ao nome desse filho. E aí todo mundo começou a dizer, as pessoas que estavam lá, as visitas, o pessoal da família, começou a sugerir nomes para cá, nomes para lá, nomes para colar. E a mãe então diz que o nome do filho seria João. Não pode ser João, porque não existe nenhum João nessa família. Não há nenhuma pessoa chamada João. O nome vai ser Zacarias, que era o nome do pai. E que estava presente também, mas por não conseguir falar, por ter ficado mudo, desde o momento em que ele ficou sabendo que sua mulher ia dar à luz uma criança, porque ele não acreditou na palavra do mensageiro, que não por acaso era um anjo do Senhor, que nós ficamos sabendo depois ser o anjo Gabriel. Porque ele não acreditou, porque ele duvidou da palavra do anjo, a pena para ele foi essa. Ele perdeu a fala, perdeu a voz. Então ele passou um tempo enorme, quer dizer, 9 meses, sem
falar. Mas no dia em que a criança nasceu, e discutindo, as pessoas discutindo qual o nome que seria dado à criança, a mãe tendo dito que era João, o povo reunido não querendo que fosse João, mas que fosse Zacarias, o pai, que estava mudo naquele momento. Ele, pai, pede uma tabuinha e com um estilete escreve lá na cera da tabuinha, João. O nome da criança é João, Yohanan. Aí todo mundo ficou muito surpreendido, mas ainda deve ter ficado o pai da criança, que tão logo ele escreveu o nome do filho, João, na tabuinha, ele recuperou a fala. E a primeira manifestação dele, a grande manifestação dele, foi exatamente um cântico. Ele era um sacerdote e ele, naquele momento, vendo que tudo aquilo que o anjo tinha dito a ele acabara de se realizar, inclusive ele recuperar a voz, então já de posse da sua condição normal, conseguindo falar, a primeira fala dele, a primeira palavra dele é um canto de louvor a Deus. E este canto de louvor é registrado com todas as letras por São Lucas no seu Evangelho, no primeiro capítulo, versículo número 73 para frente. Então ele começa a cantar dizendo assim: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, porque vieste ao teu povo. E aí ele vai cantando, até o momento em que ele, falando dos louvores, cantando o louvor de Deus, ele chega então finalmente ao filho João, aquele cujo nome ele havia confirmado. E porque ele cumpriu isso, ele viu que tudo aquilo que o anjo lhe tinha dito tinha se concretizado, afinal de contas, aí ele volta-se para o filho, já não mais escrevendo João, mas dizendo essas palavras memoráveis. Eu vou dizer da forma original, não necessariamente como está aqui. É o cântico de Zacarias, porque ele é assim chamado. Em latim disse benedictus. Benedictus quer dizer bem-aventurado, bendito, feliz és tu. Então, depois de cantar a felicidade do povo, por quê? Por causa daquela criança, Deus virá visitar o povo, ele volta-se para o filho e diz ao filho, quer dizer, diz do filho, mas dirigindo-se a ele, quem ele será. Então, o filho de Zacarias e Isabel é não apenas descrito, mas tem a sua missão já estabelecida pelo próprio Pai, cheio do Espírito Santo. Ele está inspirado por Deus para falar daquela criança que nascera como que um milagre, porque para Deus nada é impossível. Nascera como um milagre, aquela criança terá uma missão, e essa missão é o próprio pai Zacarias, que, tendo recuperado a fala, vai cantar para todos, e especialmente para o menino, porque ele se vira para a criança, o João, que será João Batista, e diz assim: e tu, menino, serás chamado profeta de Deus Altíssimo. Então ele já anuncia que o seu filho vai ser um profeta de Deus, um mensageiro de Deus. Ora, fazia 400 anos que os profetas tinham desaparecido. O último deles, Zacarias. Então há 400 anos que o povo esperava
leva à concretização das promessas de Deus, que é exatamente o envio do Messias, do seu ungido, aquele que viria salvar o povo, aquele que viria resgatar o povo de Deus da sua escravidão, viria redimir o povo de Deus, aquele que seria o Redentor. Mas não é João, o filho de Zacarias. Zacarias já nos diz que João não é o Messias, mas João é o profeta do Messias. Então, repetindo, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, que é Deus, profeta de Deus, pois irás adiante do Senhor, Senhor com S maiúsculo, quer dizer, irás adiante do Messias. O Senhor é o Messias. Ainda há pouco eu disse, ao nome de Jesus dobre-se todo o joelho, ao nome de Jesus que toda língua proclame, Ele é o Senhor. Então tu irás à frente do Senhor para preparar o seu caminho. Então, qual é a missão do profeta João? Missão essa anunciada, revelada por seu pai, Zacarias, no dia em que, quer dizer, quando João nasceu, ou seja, 8 dias depois, porque ele recebe o nome, a criança judia recebia o nome 8 dias depois do seu nascimento, juntamente com a circuncisão. Então foi exatamente o que aconteceu. Então, 8 dias depois do nascimento, João Batista é chamado João. E além de ser chamado João, ele é revelado por seu pai como o profeta de Deus Altíssimo. Aquele que irá à frente do Senhor, Senhor aqui entendido como o Messias, quer dizer, aquele que virá como o Messias, o Filho de Deus, o ungido de Deus, que virá resgatar o povo, virá trazer a liberdade para o povo. João irá à frente do Messias para preparar o caminho dele, do Messias. Então esse é João que nós chamamos de Batista. E por que ele é Batista? Porque você anunciará ao povo de Deus a salvação, que virá por meio do perdão dos seus pecados. Quer dizer, ele será o profeta, irá à frente do Senhor para anunciar o quê? A salvação. A salvação que o Senhor trará. E a salvação que o Senhor trará significa a remissão dos pecados. O apagamento, vamos dizer assim, dos pecados. O Messias virá para isso, para resgatar o povo, para dar ao povo a verdadeira liberdade, aquela em que o pecado não tem mais vez. O Messias virá para acabar com o domínio do pecado sobre as pessoas. E quem é que vai anunciar isso? É exatamente aquele menino. Muito bem, os anos se passaram. E aí, lá para as tantas, depois de passados os anos, São Lucas continua a nos informar sobre esse menino João, passados os anos. Então, no início do 3º capítulo, São Lucas diz assim, agora eu estou lendo daqui: fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. É capítulo número 3, versículos de 1 para frente. Em casa, por favor, abram
a Bíblia, abram o Evangelho no Evangelho de São Lucas, capítulo número 3, versículos 1 para frente. Procurem ler tudo com atenção. Nós vamos passar por uns pedacinhos apenas deles, para que nós tenhamos uma ideia do que São Lucas está efetivamente querendo dizer. Eu já disse aqui, mas não custa repetir, que São Lucas, sem ser historiador, está fazendo história. E história da maneira mais meticulosa possível, da maneira mais científica. Ele disse lá no prólogo desse evangelho que ele escreveu, ele diz lá no prólogo que ele foi às fontes, ele foi consultar, porque tudo isso o povo já sabia, mas ele queria colocar tudo em ordem, da maneira como aconteceu, da maneira como lhe foi ensinado, da maneira como ele aprendeu, mas querendo colocar as coisas nos devidos lugares, ele foi às fontes, e depois de consultá-las, ele escreve o seu evangelho. Então, ele é preciso quanto ao lugar e o tempo. Ele situa a história que ele vai contar, ele situa no tempo e no espaço. Então, isto aconteceu num determinado lugar, num certo tempo, perfeitamente demarcáveis. Não é um mito. Não é uma história da carochinha, o evangelho não é nada disso. Também não é história como nós conhecemos a história. O historiador bíblico, vamos chamar assim, ele não faz a história como nós a conhecemos. Ele faz uma história, mas a história salvífica. O interesse dele é falar da salvação. E por isso Lucas começa com João, porque João veio com essa missão, a de anunciar a chegada do Messias que trará a salvação. Então Lucas situa isto e situa de uma maneira precisa. Não é dizer assim, era uma vez, ou então a história do mito, não é? Era uma vez um Deus que habitava o Olimpo. Pronto. Nós temos aí um mito, Zeus, Júpiter, etc, etc. Aqui não. Aqui é assim, capítulo número 3, primeiro versículo. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Então nós já sabemos, estamos no tempo do imperador Tibério, que é o imperador que é o dono do mundo então conhecido. Roma dominava o mundo conhecido, então estamos falando de um tempo definido. 15 anos do reinado de Tibério. Isto corresponde a mais ou menos o ano 27 da nossa era. São 26, 27 anos depois do nascimento de Jesus. Então nós estamos falando mais ou menos da idade que João Batista tem, porque ele vai falar de João Batista. Agora, ele situa isso no 15º ano do imperador Tibério. Depois de Júlio César, foi Augusto, e depois de Augusto foi Tibério. Foi o terceiro imperador. O terceiro César romano. E quando Tibério era o imperador, ele dominava o mundo. Roma dominava inteiramente o mundo. Então, o mundo conhecido, bem entendido, o mundo mediterrâneo, né? Mas também uma parte da África. Então ele dizia, Tibério era o imperador romano, está situado no tempo. Nesse tempo, quer dizer, falando do tempo de Tibério, do 15º ano do governo dele, do reinado dele, nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Gostaria que prestassem bem atenção a esses nomes. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Sabemos que Pôncio Pilatos chegou à Judéia danado da vida, porque ele não queria ir para lá, mas ele chegou para cumprir uma missão que lhe fora dada pelo império, e ele detestava a região, detestava o povo, detestava todo mundo, tanto que
a primeira ação dele como governador da Judéia foi mandar para a forca um número incontável de judeus, de habitantes da população, aqueles que se revoltaram, revoltosos contra o domínio estrangeiro. Ele não, foi o primeiro ato de Pôncio Pilatos na Judéia, foi esse. Foi mandar para a forca um sem número de pessoas. E isto, diz o historiador Flávio Joséfo, na história judaica, que ele escreveu muito tempo depois, diz o historiador Flávio Joséfo, que aconteceu no ano 26 da nossa era. Portanto, Tibério era o imperador, Pôncio Pilatos era. Quer dizer, João Batista aparece depois, mas aparece lá pelo ano 27, mais ou menos. Então nós temos aqui, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Quem mais aparece do nosso conhecimento? Herodes governava a Galileia, Herodes o Grande. Herodes o Grande, aquele que vai aparecer no nascimento, o que vai receber os magos e vai mandá-los para Belém. Muito bem, Herodes era o governador da Judéia, seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconítides, e Lisânias era o governador de Abilene. Aliás, o Herodes aqui é outro, não é o grande, aqui já é uma outra pessoa. Pois bem, então, e o Traconítides e Lisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Portanto, você tem toda a família do Herodes, portanto, situado no tempo e no espaço. Sabemos quem era Herodes, sabemos quem era Filipe, sabemos quem era Lisânias, etc, etc. E sabemos quem seriam, quer dizer, aqueles que apareceriam depois na história, Anás e Caifás. Então, gostaria que lembrassem desses nomes: Pôncio Pilatos, Herodes, seus irmãos, Anás e Caifás. Guardem isso, porque nós vamos voltar a eles mais tarde. Por favor, guardem isso. Então, nós temos aqui, pois bem, foi nesse momento, foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto por João, filho de Zacarias. Portanto, João já vinha realizando o seu trabalho, mas num determinado momento, ele resolve sair e falar abertamente aquilo que o povo precisava saber. E ele então, nesse tempo, marcado claramente pelo evangelista, ano 26, ano 27 da nossa era, surge João no deserto para anunciar a mensagem que o tornava exatamente o profeta de Deus Altíssimo. Em outras palavras, concretiza-se neste momento em que João sai para o deserto para anunciar a sua mensagem, a mensagem que trará, a mensagem que precede a chegada do Messias. João sai para o deserto pelo ano 27 da nossa era e anuncia o seguinte: aquilo que o profeta, ele anuncia o seguinte: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, e Deus perdoará vocês. Então a mensagem de João pressupunha duas coisas: o arrependimento dos pecados e o batismo. Era isso que João vinha fazer. Ele concretizava a sua ação profética, transformando-a em algo concreto. Chamava as pessoas e dizia: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Ora,
ali eu coloquei que o batismo seguia um certo rito, o rito do batismo de João. Está aqui, o rito do batismo de João. Então, esse rito, João dizia: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Agora, para arrepender-se dos seus pecados, em primeiro lugar, a pessoa tinha que confessar esses pecados. Ou ele fazia isso pessoalmente, ou ele fazia publicamente. João cobrava uma confissão pública. A pessoa tinha que ir lá e dizer o que ele tinha feito de errado. E não apenas ter feito de errado, mas se arrepender de tê-lo feito. E arrepender significa: não vou fazer mais, vou passar a viver uma vida nova, diferente dessa que eu estava vivendo até aqui, através da penitência. A penitência impunha isso, não fazer mais aquilo que ele tinha feito. Só então, depois da confissão e da declaração de arrependimento, que já por si era uma forma de penitência, porque era uma humilhação muito grande, para um grande daqueles, um comerciante, por exemplo, dizer que era um ladrão, e dizer publicamente, reconhecê-lo publicamente, porque ele não queria mais ser ladrão. E ele não queria mais ser ladrão pela força da palavra de João, porque ele queria ser parte daqueles que seriam salvos. Então ele acreditava nisso. Mas, para tanto, era preciso que primeiro ele confessasse os pecados e depois, então, se arrependesse, como forma de penitência. Só assim ele podia penetrar na água, mergulhar na água e dela sair purificado. Então havia no rito do batismo esse procedimento: confissão do pecado, arrependimento junto com a penitência, aí ia para a água, mergulhava na água de corpo inteiro, porque a água servia para purificar. A água é a água da purificação. Então, era assim que o batismo era feito. A água era um fator importante, porque ela servia para purificar. Tanto que há uma passagem do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo número 24, em que Deus diz para o seu emissário, para o seu profeta, e o profeta anuncia ao povo a palavra de Deus. E começa assim, o capítulo 36, quer dizer, esta parte, versículo 24 do capítulo 36 de Ezequiel: derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Derramarei sobre vós uma água pura. É Deus falando. E falando por intermédio de quem? Do seu profeta, do seu mensageiro, aquele que vem antes do Messias para preparar no deserto, quer dizer, na vida, o caminho do Messias. E esse preparar na vida o caminho do Messias implicava nisso. Eu quero ser salvo. E se eu quero ser salvo, que se derrame sobre mim uma água pura, a fim de que eu seja purificado. E para eu ser purificado, em primeiro lugar, eu tenho que confessar as minhas faltas, os meus pecados, as minhas fraquezas. Eu quero ficar limpo dos meus pecados passados, das minhas faltas passadas. Eu quero me purificar. A água serve como purificador. É ela que purifica. Muito bem. Mas a questão da água é muito importante nesse batismo de João. Entendamos que, para o povo, a água tinha um significado poderosíssimo. Tanto que há um grande lago,
lago em Israel, no caminho da Galileia. Chama-se, lá na Galileia, chama-se Lago de Genezaré. É um lago. Ou então Lago de Tiberíades, porque ele ficava, a cidade de Tiberíades ficava às suas margens. Então ele é o Lago de Genezaré, o Lago de Tiberíades, ou então o Mar da Galileia. Por que é chamado de o Mar da Galileia? Porque é muito grande. E o povo assemelhava-o ao mar. E toda vez que o povo falava do mar, não era sem um certo estremecimento interior, porque o mar lembrava ao povo a história de quem? Do Noé e do dilúvio. Lembram-se que o dilúvio cobriu a terra de água e todo mundo desapareceu. Portanto, o mar estava associado à morte por afogamento. O mar estava associado ao dilúvio, e o dilúvio era sempre um sinal muito poderoso de morte. Portanto, a água do mar representava mais ou menos isso. A pessoa entrava na água, mas como o mar era simbolicamente o representante, não é? A figura da morte por causa do dilúvio, era como se a pessoa morresse ao mergulhar naquela água. João Batista porque ele batizava na água, mas não na água do mar. Ele estava lá perto no deserto, então ele batizava na água do rio. E que rio? O Rio Jordão. Mas o simbolismo não é apenas do mar, é do rio também, porque o elemento principal do mar e do rio é a água. Então ele batizava na água como um elemento purificador. Agora vejam, o mar simboliza a morte, mas a água do rio não é parada, não se movimenta em ondas para bater na terra, não. O rio é água o quê? Corrente. Então João se utilizava da água do Rio Jordão para justamente mergulhar nela as pessoas que confessavam os seus pecados e se arrependiam deles, mergulhava neles para que eles ficassem limpos das suas sujeiras, purificados dos seus pecados. Por quê? Porque na medida em que eles mergulhavam, a água corrente levava o pecado, levava o quê? A morte. Eles estavam mortos pelo pecado, mas na água corrente eles ficavam purificados do pecado. A água corrente leva. Os grandes rios conhecidos, Nilo, Eufrates, Tigres e o Jordão também, mais do que sinais ou símbolos de morte, eram símbolos de vida. O rio Nilo é até hoje, tanto como o rio Jordão, os grandes rios daquela parte do planeta são os dadores da vida. Então eles doavam a vida. Então o simbolismo da água é exatamente esse. A água do dilúvio, aquela que mata, é substituída pela água, continua sendo a água, mas a água corrente, aquela que purifica. Então João promovia um batismo de purificação na água do rio, mas a simbologia é a mesma. Você entra na água do rio, mergulha por inteiro na água do rio, o rio, como está passando, vai carregando as tuas impurezas. Aí você sai do rio, mas já sai do rio o quê? Purificado. Mas antes de ser purificado, você já tinha o quê? Confessado os seus pecados
e se arrependido. Esse é o batismo de João Batista. Tanto que quando ele está fazendo isso, todo mundo achava que ele era o Messias. E ele dizia que não. O Messias virá batizá-los, mas virá batizá-los de uma maneira diferente. Eu vos batizo na água da purificação, mas ele vos batizará no fogo e no Espírito. No Espírito e no fogo, ele fala do Espírito. Esse é o verdadeiro batismo. Mas não sou eu que vou fazer isso. Sabe eu vim antes para anunciar a chegada desse que vai batizar no Espírito e no fogo e no Espírito. Eu batizo na água para que vocês sejam purificados, mas depois vocês receberão o batismo verdadeiro, o do fogo e o do Espírito. E esse que vem depois de mim é mais do que eu, é maior do que eu. E eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. É esse o que vem depois de mim. Vejam a humildade desse homem. Ele é enorme, ele é grande, ele é imenso aos olhos de Deus. No entanto, ele se apequena, ele se humilha, ele se faz humilde para que ele vai se apagando para que a verdadeira luz venha. O pai dele tinha dito que ele seria o antecessor, digamos assim, ele seria aquele que vinha preparar o caminho do outro, que é a luz da salvação, que vem iluminar este mundo. Não é o filho de Zacarias, João, a luz da salvação, mas ele anuncia a chegada da luz. A luz virá depois, mas para isso João tem uma missão a cumprir, e ele a cumpre tão vigorosamente, com tanto empenho. A voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Ele foi lá preparar os caminhos do Senhor no deserto, que a gente deve entender como o deserto da nossa vida. A nossa vida é o deserto, nós atravessamos esse deserto. E devemos preparar esses caminhos do Senhor, aplainando-os, nivelando-os, a fim de que o Senhor passe. O Senhor vai passar e vai passar à nossa frente, para que nós o sigamos. Nós sigamos o Senhor nas suas pegadas. Antes de nós passa o Senhor. E se nós quisermos ser iguais ao Senhor, porque é o que devemos ser no nosso batismo, devemos seguir atrás, pisando-lhe nas pegadas. O que pisar nas pegadas significa fazendo aquilo que ele nos diz para fazer, e não fazendo aquilo que nós entendemos que deva ser feito, daquilo que ele nos diz. Não é a nossa vontade, não é o nosso entendimento que deve imperar, mas sim a palavra daquele que é o Senhor, e que depois vai dizer para nós que ele é também o caminho e a vida, porque ele é a verdade. João Batista veio anunciar essa chegada, e ele fez isso assim. Muito bem, esse homem tinha um poder de comunicação tão poderoso, não apenas pela sua figura austera, figura sóbria, não era como as outras pessoas, era um homem que vivia no deserto. A própria apresentação dele, a roupa que ele usava era uma pele de camelo. A comida que ele comia era retirada da aridez do deserto. Porque no deserto
ele vivia em permanente união, em permanente comunicação com Deus. Porque se no deserto habita o demônio, como o judeu sabia, porque estava na lei, no Deuteronômio, dizia lá que a casa do demônio era o deserto, mas é também o local onde habita Deus. Porque Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. De maneira que Deus também habita no deserto. E o deserto, quando se fala em deserto, nós estamos falando da nossa vida, mas também num local de encontro com Deus. E o deserto é silencioso. Não há barulho no deserto. Então é no silêncio que nós devemos buscar encontrar Deus. Não devemos buscar Deus na gritaria, na algazarra, na barulheira que nos cerca. Devemos nos retirar. Jesus vai dizer mais tarde que quando você estiver retirado no seu quarto, em silêncio, você vai se encontrar a si mesmo, porque você encontrará Deus no silêncio do bate-papo com Deus, da conversa com Deus, que é a oração. Ao longo da sua vida, e o Evangelho registra isso, especialmente o de Lucas, que Jesus se retirava para orar. Ele ia para um local deserto, ao encontro do Pai, que é o Pai que é Deus, para conversar com Deus, para ouvir de Deus a força necessária para levar a cabo a sua missão salvífica. Pois João também habitava o deserto. João Batista, primo de Jesus. Ele era, a força que ele adquiriu naqueles anos a fio, que ele passou no deserto antes daquele tempo, não é? Ano 27 da nossa era, que ele saiu pregando no deserto a conversão das pessoas, para que recebessem o Senhor que iria chegar. A conversão das pessoas que implicava numa mudança total de vida, numa mudança de transformar a vida de ponta cabeça, de cabeça para baixo. A isso dá-se o nome em grego metanoia, quer dizer, mudar completamente o modo, o estilo, a maneira de viver e batizar-se. O batismo era importante por causa disso, porque a água purifica. E é este batismo que vai ser introdutório do batismo definitivo, que será no Espírito e no fogo, como João anunciava, acerca do Messias. Então, era tão poderosa a palavra desse homem, que dizem os evangelistas, olha aqui, os evangelistas dizem exatamente isto, que uma multidão acorria ao deserto para ouvir João. São Marcos, no início do seu evangelho, ele fala exatamente isso. João pregava no deserto para uma multidão. Quer dizer, havia multidões que saíam de Jerusalém, a capital, a cidade principal do reino, saíam de Jerusalém para ouvir João Batista no deserto. O deserto não é longe de Jerusalém. Eles iam para o vale do Rio Jordão, que fica logo acima, mas já nas faldas do deserto. Então iam ao encontro de João Batista, e certamente um homem daqueles que se apresentava com daquela maneira, e que tinha uma voz poderosíssima, uma voz fortíssima, sempre voltada para a transformação pessoal, a transformação do ser, deixar de lado o ter, para pensar especialmente no ser. Quem sou eu? Eu sou um traste, então me confesso como traste, me arrependo de tudo que eu fiz, entro na água, sou purificado, saio da água e levo uma vida diferente. Vivi uma metanoia, quer dizer, mudei de vida.
Mas sinceramente, então, esse homem com o poder da palavra que Deus me deu pelo Espírito, esse homem cheio do Espírito, esse homem que sabia que não era o Messias, veio preparar o caminho do Messias. E aí, para isso, ele atraiu uma multidão, ou melhor, o Evangelho diz que eram multidões que iam ver João, iam ouvi-lo, e que faziam exatamente aquilo que ele pregava, aquilo que ele propunha. Você quer realmente salvar-se? Faça isso. Se você quiser. A liberdade da pessoa nunca é tolhida por Deus, absolutamente. Deus nos deu a liberdade para que nós a utilizemos, mas a utilizemos corretamente. Não pensando que porque nós somos livres, porque Deus nos deu essa graça, esse dom da liberdade, nós somos livres para fazer o que a gente quer. Mesmo que para isso a gente tenha que pisar no outro, tenha que passar por cima do outro, tenha que ser indiferente em relação ao outro, tenha que matar o outro. Não, liberdade não é para isso. João mostrava um outro tipo de liberdade. Você não está obrigado a confessar os seus pecados. Mas se você quiser realmente mudar de vida, confesse-os. Estou falando de João, confesse-os. Vem aqui, fala aqui para todo mundo. E as pessoas iam e faziam isso. Pois bem, multidões, dizem os evangelistas Marcos e Lucas, multidões acorriam para ouvir João e seguir as palavras daquele homem poderosíssimo. Pois bem, num determinado dia, lá pela tarde, no meio daquela multidão, surge uma pessoa. Marcos vai dizer que esta pessoa veio da Galileia. É interessante a gente notar isso, já que nós estamos fazendo estudos bíblicos, que nem Marcos, nem Lucas, nem Mateus, que também fala do batismo, nem Lucas, nem Mateus referem-se a este fato. Eles dizem que as multidões vinham, Lucas e Mateus, as multidões vinham da onde? Vinham da Judéia. Porque eles estavam na Judéia, vinham de Jerusalém, e daquela região limítrofe de Jerusalém, vinham da grande cidade, vinham da cidade onde, onde corria a vida normal do povo, a cidade que importava. Aquilo que não era Jerusalém, que estava fora de Jerusalém, era considerado periferia. Até uma cidade próxima a Jerusalém, a última, antes de se subir para Jerusalém, que é Jericó, bem perto, e cidade importante, cidade bíblica, era considerado periferia. Então tudo era periférico, valia apenas o que estava em Jerusalém, para mostrar que Jerusalém era a grande cidade, a cidade de Davi, a cidade do templo. Então era desse lugar que vinha o povo querendo realmente se transformar pelo batismo de João. Vinham de perto. Marcos, estranhamente, aliás, os outros modificaram, porque Marcos é o primeiro dos evangelhos, é o de Marcos. Marcos diz que fala em multidão. Mas no meio daquela multidão, veio, diz Marcos, literalmente, que Jesus veio da Galileia. A Galileia era periferia. A Galileia, e de uma cidade cujo nome não aparece na Bíblia nunca. Na Bíblia dos judeus, Nazaré é uma cidade que não existe no Antigo Testamento. Pois então, Marcos está querendo mostrar que aquele homem que chegou de longe,
Esse homem veio de longe, ele não veio do meio daquela sociedade, daquele grupo que vivia na capital, na grande cidade. Ele veio de fora, ele veio de longe, como que não contaminado pelo mal da cidade. Isso é o que Marcos está querendo mostrar quando ele diz que Jesus chegou da Galileia. Os outros não referem isso. Mas para Marcos isso tinha importância. E se Marcos tinha importância é porque a comunidade dele achava isso importante. E não nos esqueçamos que Marcos é o porta-voz de Pedro. Então, o que acontece? Jesus chega da Galileia e ele é um homem completamente diferente daqueles outros. Ele, primeiro que tudo, pela altura, ele já seria um pouco mais alto. Segundo, pela constituição, pelo biotipo dele. Ele era mais forte porque não nos esqueçamos que ele era um carpinteiro, vamos chamar assim. Vivia carregando, passou a vida carregando. São Lucas vai dizer que Jesus chegou, não diz que ele veio, de onde ele veio, mas Jesus chega, e nessa ocasião, ele vai terminar o relato do batismo de Jesus, dizendo, Jesus tinha 30 anos. Aí nós sabemos que Jesus tinha 30 anos. Então, o que Jesus passou fazendo até lá? Do ano 0 ao ano 30. Nós sabemos de Jesus quando ele nasceu, sabemos de Jesus da sua apresentação no templo, sabemos de Jesus entre os doutores, sabemos de Jesus carregado pelos pais para o Egito, quando era bebê, porque o Herodes queria matá-lo, Herodes o Grande, não é esse que eu falei ainda há pouco, corrijo. Queria matá-lo, sabemos disso tudo. Mas não sabemos o que Jesus fez. A gente imagina Jesus garoto, Jesus adolescente, Jesus um jovem, no início da juventude, e Jesus já com 30, um adulto já completo. Aparece aos 30 anos. Então, os 30 anos de vida de Jesus são ocultos. Os únicos que conheceram isso foram os pais, Maria e José. Sendo que José já tinha morrido nessa época. Provavelmente, claro. Então Jesus aparece lá, e Jesus aparece e se põe no meio da multidão, querendo ser batizado. São Lucas nos conta essa história no capítulo número 3, versículos 21 e 22. Versículos 21 e 22. Capítulo 3, Lucas, capítulo 3, aqui. Jesus é batizado. Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Aqui. Nós vamos ficar só nisso, embora eu vá fazer uma pequena referência a outras coisas que são importantes para complementar isso que aqui está. Vamos ouvir o que São Lucas nos conta no capítulo 21, no capítulo 3, versículos números 21 e 22. É uma coisinha desse tamanhozinho, assim, pequenininho. Pequenininho. Diz assim: depois do batismo de todo aquele povo, daquela multidão, Jesus também foi batizado, simples assim. Interessante, né? Simples assim. Marcos não faz isso, ele diz que Jesus chegou da Galileia, quer dizer, chegou de longe. Para Lucas isso não teve importância, ou melhor, não dá assim uma importância grande. Apenas que Jesus diz, casualmente, Jesus foi batizado. Gravem isso, por favor. Jesus foi batizado. Antes de voltarmos ao principal, que é o cerne da questão, vamos passar. Vamos deixá-la mais para diante. E vamos ao ponto do que Lucas nos conta. E eu estou usando Lucas, embora refira um pouco Marcos, não é? E Mateus também,
que são os sinóticos, estou usando Lucas porque é o evangelista deste ano, do nosso ano litúrgico. O ano litúrgico é São Lucas. Então é São Lucas que vai acompanhar Jesus ao longo deste ano. Ou nós vamos acompanhar Jesus pelo olhar de São Lucas. Então São Lucas diz assim: depois do batismo de todo aquele povo, então aí está uma multidão. Sabemos que o povo ia, o povo acorria, o povo queria ser batizado e o povo era batizado. Mas não esqueçam, pessoal, seguindo este rito que está aqui, especialmente a confissão dos pecados e o seu arrependimento. É isso que aquele povo, aquela multidão fazia. Aí chega Jesus e diz assim, e também foi batizado. A história que Mateus conta é bastante, não é que seja diferente, Jesus foi batizado, mas há detalhes que são fundamentais, contados por Mateus. Eu vou passar, vou deixá-los para uma outra ocasião, mas vou ficar só nisto que aqui está. Então diz assim, e quando Jesus estava orando, portanto, Jesus quis ser batizado. O que fez Jesus? Entrou na água do Jordão, mergulhou na água do Jordão, levantou-se, quer dizer, depois de mergulhar com cabeça e tudo, levantou-se e estava orando, quer dizer, ele estava rezando. O único que fala isso é Lucas. E fala por quê? Porque Lucas é um evangelista de Jesus orante. A toda hora, especialmente antes dos grandes momentos, exemplo, Jesus sobe a montanha e quando desce da montanha para orar, passa a noite inteira em oração. E quando desce, estão na estrada, ele está na estrada, encontra os seus amigos, os seus discípulos na estrada, e sai logo com essa pergunta, quem é que o povo diz que eu sou? Jesus passou a noite inteira em oração com o Pai, na montanha, portanto, no silêncio da montanha, mas no silêncio, porque ele ia fazer uma pergunta capital aos seus discípulos. Quem é que os discípulos achavam que ele era? Mas para não ir direto ao ponto, ele pergunta primeiro, o que é que o povo diz, quem é que o povo diz que eu sou? Aí quando ele ouve a resposta, ele não está muito interessado nessa resposta, ele quer saber daqueles que estão com ele, aqueles 12, principalmente os 12 que estão com ele. Há muito mais, mas aqueles 12 foram escolhidos pessoalmente por ele. E um deles é Judas, que vai ser o traidor. Então, Jesus pergunta, e vocês? Quem é que vocês acham que eu sou? Então, para fazer esta pergunta, que era a que ele tinha em mente mesmo, Jesus passou a noite inteira orando. Ora, muitas vezes, nós nos perguntamos assim, quem sou eu? Antes de eu perguntar, quem é Jesus para mim? Que essa é a pergunta. A minha vida inteira, quem é Jesus, afinal de contas? Mas será que eu passei a noite inteira orando? Para me questionar, para saber quem é Jesus? É isso que nos leva a essa pergunta de Jesus. Mas isso é uma coisa que vem muito depois. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que para Lucas, Jesus, antes de tomar, antes de fazer as perguntas capitais, as perguntas mais importantes que implicam no modus vivendi, e até mais do que o modo de viver, mas o ser interior de cada um dos seus amigos, dos seus discípulos, aqueles que seriam seus apóstolos, Jesus passa a noite em oração, retirado na montanha. Isso é Lucas. Somente Lucas mostra isso. Para Lucas, a oração de Jesus é fundamental. Este diálogo com o Pai. Ora, isso deve servir de exemplo para nós. Para Jesus,
o Filho unigênito de Deus, como nós já vamos ver, se para Jesus era importante passar um tempo com o Pai, numa conversa, num diálogo muito próximo com o Pai, muito aberto, muito íntimo com o Pai, o que será de nós? Damos a Deus a necessária atenção? Não para Deus, porque Deus não precisa disso, mas para nós mesmos, para nos encontrarmos a nós mesmos. É exatamente isso que Lucas quer dizer, a comunidade de Lucas queria dizer. Ela ficava impressionada com esse fato, da oração de Jesus. Jesus quem era? Eles sabiam quem era Jesus, mas buscavam conhecê-lo mais. E uma coisa chamava a atenção: Jesus inúmeras vezes se retirava para conversar com o Pai. Quantas vezes nós nos retiramos para conversar com o Pai? Será que quando nós estamos viajando no ônibus, no metrô, ou andando pela rua, nós nos voltamos para o Pai? O Pai está em todo lugar. Eu não preciso entrar na igreja para ter uma conversa com o Pai, sempre é bom. Por quê? Por causa do silêncio, ou do hipotético silêncio, bem entendido. Hoje em dia, a barulheira ambiente é de tal ordem que mesmo em lugar retirado, como na igreja, por exemplo, lá no convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, mesmo que a gente esteja lá em cima e estejamos num lugar silencioso, nós, ou na igreja, ou no átrio, ou então lá dentro, no jardim do convento, a barulheira que sobe, agora nem tanto, porque o centro da cidade acabou, morreu, mas antes subia uma barulheira inacreditável, e que realmente mexia com a gente lá dentro. Mas era importante ter esse contato com Jesus. Muito bem, então Jesus está lá. Então Lucas está dizendo que também, e quando Jesus estava orando, quer dizer, no momento em que ele estava em oração, ele estava falando com o Pai, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. Essa, na forma de uma pomba, é uma maneira gráfica de nós entendermos alguma coisa que a nossa razão não consegue explicar. Se dissesse simplesmente o Espírito desceu sobre ele, mas o que Espírito? Se é Espírito, a gente vê o Espírito. Então, o evangelista utiliza-se de uma imagem, de uma metáfora, e coloca o Espírito, dá um formato ao Espírito que nós podemos entender. E este formato é o formato de quê? De uma pomba. E sabe por que é uma pomba? Ah, por que é uma pomba e não é um urubu? É uma pomba porque nós acabamos de ver aqui o que significa o mar. Qual a ideia que eles faziam do mar? A ideia do mar era a ideia do dilúvio, trazia logo o dilúvio. Então, o dilúvio aqui, o dilúvio que representa uma massa d'água que tudo destrói, que mata. Na história do dilúvio, a história de Noé, Gênesis capítulo 9, a história do dilúvio, quando finalmente a arca chega a um lugar, ela traca, digamos assim, ela chega a um lugar, ela bate num lugar, ela se firma em terra concreta, terra firme, num continente. A primeira
coisa que aparece dizendo que eles estão na terra é uma pombinha que Noé tinha soltado para ver, porque se a pomba encontrasse terra firme, ia certamente se alimentar ou ver lá o que fosse. E a pomba traz, na história do dilúvio, não é? No final do dilúvio, daqueles 40 dias, a pomba traz no bico um ramo de oliveira. Por isso é que essa simbologia da pomba com um ramo de oliveira significa o que? Paz. Voltou a paz, acabou a morte, acabou a mortandade, digamos assim, causada pela inundação do dilúvio. Chegamos à terra firme. Então, no entendimento daquele povo, para que eles pudessem compreender bem o Espírito que desce, o que Lucas e os demais evangelistas, qual é a imagem que eles usam? É de uma pomba. A pomba que fora o símbolo da paz lá no dilúvio, quer dizer, a pomba que anunciara, por assim dizer, a paz que voltar à terra depois da mortandade do dilúvio, veio a pomba, então é a pomba que desce como símbolo do Espírito. O Espírito desce em forma de pomba, então já se sabe que o Espírito não é pomba. Por favor. A pomba é uma maneira simbólica de se indicar aquilo que vem de Deus para trazer a paz ao homem. Para trazermos novamente a vida, como fez a pomba no dilúvio. De maneira que o Espírito desce, e a partir daí, o Espírito, a pomba ficou sendo também a representação gráfica, a representação pictônica do Espírito Santo. Por quê? Porque é assim que Lucas nos conta, que o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. Então, nós temos aqui já dois elementos importantes, duas personagens fundamentais no batismo do Senhor. Nós temos exatamente o Filho, quer dizer, o Filho Jesus, que está lá orando. Ele está em comunicação com o Pai. Gravem isso, por favor. Ele está em comunicação permanente com o Pai. O céu se abre. Então vem o Espírito na forma de uma pomba. A pomba vem do céu. Então é o céu que se abre. O Espírito, a pomba vem do céu. É mandada do céu. E onde é que habita Deus? No céu. Então vem como um emissário de Deus, como uma parte de Deus. E no momento em que o Espírito desce sobre Jesus, duas pessoas. Você tem Jesus do batismo, quer dizer, saindo do batismo, e você tem Jesus orando. E aí, nesse contato com o Pai, desce o Espírito do Pai, como resposta à oração de Jesus. Vem o Espírito, e ao mesmo tempo em que o Espírito pousa sobre Jesus, quer dizer, paira sobre Jesus, continua São Lucas, uma voz veio do céu e disse, uma voz veio do céu e disse, tu és filhos meus, tu és o meu filho amado, o meu filho diletíssimo, o meu filho muito amado, em quem eu ponho toda a minha alegria, em quem eu ponho todo o meu bem-querer. São diversas maneiras de se traduzir a palavra de Deus, mas agora está revelado para nós o grande mistério da nossa fé.
o mistério da Santíssima Trindade. Nós temos o Pai que fala sobre o Filho que está sendo batizado, na presença do Espírito Santo, em forma de uma pomba. O Pai responde à oração do Filho e envia o seu Espírito para ser um Espírito com o Filho. Quantas pessoas há aqui? 3. O Pai que fala, o Filho que ora, que pede ao Pai. Orar quer dizer pedir. Ele pede ao Pai, e o Espírito que representa a resposta do Pai. Eu te ouvi e eu mando o meu Espírito para fazer em ti exatamente o que tu me pedistes para fazer. O Pai ouve o Filho. O Pai não deixa de atender nunca a oração sentida, a oração querida, a oração que sai do fundo do coração do Filho. Isto é o que São Lucas nos diz ao falar do batismo de Jesus. E Deus diz: tu és o meu filho, tu és o meu filho. Aqui na realidade, não é tu és tu és o meu filho. Esta expressão aqui é isto aqui, em grego, no original grego é isto que está aqui, uios. Esta palavra uios quer dizer o filho. Veja, não é qualquer um, nem mesmo é o outro mais excelente de todos, não, é fundamentalmente o filho. E esse o filho significa o filho, olha aqui, unigênito, quer dizer, o filho nascido do Pai, o filho igual ao Pai, o filho da mesma natureza do Pai, o Messias. Quando Pedro, lá naquela estrada de Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta: e vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem sou eu? Pedro responde: tu és o Messias. E segundo Mateus, ele acrescenta: o Filho do Deus vivo. Ele reconhece em Jesus o Messias, portanto, o messianismo de Jesus, e reconhece a divindade de Jesus. Ao dizer tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pois veja bem, no batismo de Jesus, quando Jesus está orando, Deus desce sobre ele na forma de uma pomba, quer dizer, Deus envia sobre ele o seu Espírito para revelar a ele, revelar a João e revelar a nós que Jesus é o Filho de Deus, ouios. A palavra filho em grego é dita de diversas maneiras. São João fala do ouios em relação a Jesus, mas fala que nós somos filhos também. Mas a palavra que ele usa não é ouios, é a palavra teknos em grego. Nós somos teknai, ou seja, os filhos, porque somos filhos adotivos. Jesus não, Jesus é o ouios. O ouios é exatamente isso, o Filho unigênito, o Filho único, o Filho primeiro e último, o Salvador. Então veja que na história do batismo de Jesus, nós temos a revelação da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e mais a revelação feita por Deus, pelo próprio Pai
Criador sobre Jesus. Quem é Jesus para você? Essa é a grande pergunta que surge daí. E que nós devemos levar conosco, pelo menos esta semana. Quem é Jesus para mim? Eu reconheço nele ou o Ios, ou seja, o Filho de Deus, encarnado, o Filho de Deus igual a mim, sem deixar de ser Deus, é homem também. Como está a minha fé? Quando eu rezo o credo, creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, eu estou falando isso que está aqui. Eu estou expressando a minha fé nisto que está aqui. Tu és o meu filho. Será que isto parte do fundo do coração ou eu estou falando isso mecanicamente? Portanto, esse Jesus apresentado no seu batismo pelo próprio Deus é aquilo que Isaías dizia antes. É ele que vem cheio de santidade santificar a terra, santificar a humanidade, resgatar a humanidade para Deus. Ou então, como São Paulo, quando diz aos Colossenses, aos Efésios, ele veio reconciliar toda a criação com Deus, porque ele é o Filho de Deus. Este é o grande momento do batismo de Jesus. Agora, e para encerrar, devemos voltar ao início. Vejamos bem, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. O próprio Deus diz isso, o próprio Deus revela isso. Então a pergunta que se faz é a seguinte, voltando lá ao início da nossa conversa sobre o batismo de Jesus, quando Lucas, Marcos dizem que Jesus veio da Galileia, chegou de Nazaré e foi a João pedir para ser batizado. É Mateus quem revela isso mais claramente. Não vamos entrar em Mateus. Ali encontraremos muitas respostas. Mas vamos ficar só nisto, porque a pergunta é muito simples. Jesus quis ser batizado. Ele chegou e pediu a João, eu vim me batizar, você por favor me batize. João olha para ele e diz assim, segundo Mateus, né? Mas vem cá, quer dizer, João conhecia Jesus? Não conhecia Jesus não. Já tinha estado com Jesus? Nunca, pessoalmente. Passaram-se 30 anos. 30 anos antes, quando eles estavam ainda no útero de suas mães, eles se encontraram naquela famosa visita de Nossa Senhora a Isabel. Tão logo Nossa Senhora abriu a boca fazendo uma saudação Shalom, a criança se moveu no ventre de sua mãe Isabel. Então o encontro das mães é, na realidade, o encontro escondido dos filhos. Maria já leva Jesus como semente e João já estava no 6º mês. Mas é João que se move, e se move pela força do Espírito Santo, porque todos estão cheios do Espírito Santo. Então João não conhecia Jesus. Quando Jesus se aproxima, mas ele sente, porque ele tem o Espírito Santo nele, ele tem o pensamento voltado para Deus, ele sente que ele está diante do Messias, diante daquele de quem ele não é digno de desatar as correias das sandálias. Ele está diante dele. Aí ele faz a grande pergunta, mas tu me pedes o batismo? Tu me pedes para ser batizado? Se sou eu que tenho que ser batizado por ti, no Espírito e no fogo.
O batismo de João era menos. Era simplesmente a água que purifica. Aí Jesus diz, não, deixa, vamos, venha e me batiza. Então a primeira coisa é esta, Jesus quis ser batizado, mas a pergunta é que não quer calar e que se impõe a seguir é a seguinte, ora, Jesus precisava ser batizado? Ele quis ser batizado, mas ele precisava ser batizado. Por quê? Ele ia ser batizado por João, mas João batizava uma multidão exigindo o quê? A confissão dos pecados, o arrependimento dos mesmos pecados através da penitência. Jesus tinha pecado para confessar? Jesus tinha que se arrepender de algum pecado? Por acaso? Nesse momento, ainda não tinha descido o Espírito Santo. Muito bem, mas as perguntas que ficam para nós são essas. Jesus quis ser batizado, mas ele tinha necessidade disso? Ele precisava se arrepender? Mas ele diz para João que ele quer ser batizado assim mesmo, então João vai e o batiza. Leva a água, afunda-o na água e ele sai da água. E é no momento em que ele está saindo da água que o céu se abre. O Espírito desce e nós ouvimos isso que acabamos de ouvir. Tu és o meu Filho muito amado, em quem eu pus toda a minha complacência, toda a minha alegria, todo o meu amor. Ele coloca lá, ele diz isso lá. Mas quando ele está saindo da água, então, o que nós temos aqui? Jesus não precisava ser batizado. Jesus não tinha pecado nenhum de que se arrepender, por um motivo muito simples. Porque ele é o Filho de Deus. Portanto, ele é Deus com Deus. Ele é Deus desde sempre. Tanto que o credo mais longo, no credo mais longo a gente diz, gerado não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância do Pai, da mesma natureza do Pai. Deus de Deus, quer dizer, Deus com Deus, luz da luz, Deus é luz, Jesus é luz, porque ele é Deus com Deus. Então ele não precisava de nada disso. Mas a pergunta continua sendo esta, e nós devemos nos perguntar sempre, por que Jesus quis ser batizado? Ele quis ser batizado por tua causa, por minha causa. Ele quis ser batizado porque ele quis ser solidário com os homens, ou com o homem, e no caso a mulher também, mas com a criatura dominada pelo pecado. Ele que não tinha pecado, ele se deixa revestir do pecado para, na água da purificação, lavar os pecados dos homens. Por isso ele está orando. Ele está pedindo a Deus por você e por mim, desde o início. Lembre-se que depois disso ele vai começar a sua missão salvífica. Mas antes ele quis ser batizado para confirmar o batismo de purificação de João. E por isso nós repetimos no nosso batismo a mesma coisa. Somos afogados na água. Eu disse lá atrás que a gente lembrasse do que São Lucas nos conta no início do capítulo 3. Quando Tibério era imperador romano, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, governador da Galileia, Filipe, Anás e Caifás, os grandes sacerdotes. Lucas tem um objetivo com isso. Qual é o objetivo de Lucas? É exatamente já apontar para o grande momento de Jesus.
a sua hora, que será vivida em Jerusalém. 3 anos mais tarde, quando ele vai ser condenado à morte e morte de cruz, e vai morrer numa cruz. A menção de Pôncio Pilatos, de Herodes, de Anás e Caifás, já aponta, a menção dessas figuras que aparecerão mais tarde, já aponta para o final, para a cruz de Jesus, para o verdadeiro batismo de Jesus, que será o batismo da cruz. Por isso o Padre Mauro dizia e continua dizendo com muita propriedade que nós somos verdadeiramente batizados no sangue de Jesus. A água que Jesus transforma, o vinho, a água que Jesus transforma em vinho, o vinho é uma representação do seu sangue derramado. O vinho é servido num cálice, Jesus bebe o cálice amargo da morte. Derrama o seu sangue, e é no seu sangue que nós somos batizados. Mas tudo isso é prefigurado aqui, no batismo de Jesus, no início da sua vida pública. A primeira coisa que acontece no início da vida pública, ele tem 30 anos, é exatamente o seu batismo. Ele precisava ser batizado? Não, mas ele quis ser. Não precisava, mas ele quis ser. Justamente porque ele tinha você e a mim em mente. Para que no nosso batismo nós fôssemos já purificados por ele, pelo verdadeiro batismo que ele nos daria, que é o batismo de sangue na cruz. E mais, se essas figuras históricas apontam para a cruz, mais adiante, também aponta para a cruz isto que está aqui. Jesus mergulha na água, morre. Não é? A água do dilúvio é morte. Mas Jesus sai da água do rio. O rio é corrente, é correnteza que leva todo o mal, todo o pecado. Ele sai da água, ressuscita. Então nós temos a morte e a ressurreição prefiguradas no batismo de Jesus. E é justamente neste momento que desce o Espírito Santo, para transformar aquele momento, um momento que Jesus não precisava ter vivido, mas que quis viver por nós e para nós, num grande momento de oração e louvor ao Pai. Eu te louvo, ó Pai, porque ao morrer nas águas, tu me ressuscitas das águas. Porque em contato contigo, na oração, tu envias a mim o teu Santo Espírito e me transformas num ser igual a ti. Esse é o Jesus no seu batismo. Esse é o Filho de Deus, homoios, que não precisando ser batizado, quis ser batizado em solidariedade à humanidade pecadora. Jesus não tem pecado. Jesus é impecável. Jesus nunca pecou, nem pecaria. Mas ele quis assumir o pecado de todos nós, porque ele era um como você, ele era um como eu, pecadores. Ele quis assumir o pecado para matar o pecado na raiz, porque ele queria ser exatamente igual a um de nós, como ele era. Por isso, ele pediu a João que o batizasse, em solidariedade à humanidade pecadora. E na oração, quando ele está saindo, ele está ressuscitando da morte, simbólica da água, para a vida.
Na ressurreição, ele pede ao Pai pelos pecadores. Ele se entrega ao Pai como pecador por todos os pecadores. Aceita, Pai, o meu sacrifício, o meu batismo. E mata em mim a morte. Por isso ele vai dizer mais tarde: aquele que crê em mim, mesmo que tenha morrido, não morrerá. Viverá. E viverá a vida em plenitude. A vida em plenitude que nós recebemos já como semente no nosso batismo, porque Jesus foi batizado. Aí Jesus estava pronto para iniciar a sua vida pública, a partir do batismo. Ele sairia para a estrada e começaria a sua vida pública. Por isso a gente diz que o batismo de Jesus marca o início da sua vida pública. Mas antes disso aconteceu uma outra coisa. Antes de ele começar efetivamente a sua vida, a sua missão salvífica, aconteceu uma outra coisa, que nós não podemos deixar passar batido. E por isso, voltaremos a essa coisa que será a continuação dessa nossa caminhada. Também numa pequena série, para que a gente possa entender por que Jesus fez o que fez. Com que sentido ele fez o que fez. Como estamos vendo agora no seu batismo. O Papa Francisco vive perguntando se a gente sabe quando é que nós fomos batizados. Se a gente sabe qual é o dia do nosso batismo, porque esse dia devia ser um dia importantíssimo para a gente. Eu confesso que durante muitos e muitos e muitos anos, e olha que eu já não os tenho poucos, eu não soube quando é que eu tinha sido batizado. Não tenho registro, não tenho nada, quer dizer, não tinha. Aí, o ano passado, eu resolvi ir atrás. E acabei descobrindo, com as informações que eu tinha, fui ligando, etc., o dia do batizado, do meu batizado e o dia do batizado dos meus irmãos, porque eu sou o mais velho. Eu sabia das minhas irmãs onde é que elas tinham sido batizadas. Sabia do meu irmão, que é o segundo, Marcos, onde é que ele tinha sido batizado. E imaginava onde o meu irmão mais moço, Rafael, tinha sido batizado. E eu fui nesses lugares. E recebi uma graça muito grande. Realmente, eles tinham sido batizados nesses lugares. Mandei tirar uma certidão de cada um e dei a cada um. Não sei se eles se lembram do dia do batismo deles. Eu passei a saber quando é que eu fui batizado. E está bem pertinho. E nesse dia eu vou comemorar. Vou agradecer a Deus, de preferência numa missa, essa grande dádiva do meu batismo, que começou não no dia do meu batismo, mas no dia em que Jesus pediu a João Batista o batismo e fez tudo aquilo que era necessário para cumprir o rito batismal de João Batista. Ele não precisou pedir desculpas pelos pecados que ele não tinha, mas ele fez exatamente aquilo que concluía esse pedido, assumindo-os, assumindo todos os pecados, pois no dia do meu batismo eu fui purificado dos pecados que eu não tinha cometido, que mal tinha nascido, mas que eu recebera pela minha condição humana. Pois o batismo é a porta de entrada para a vida e a vida de graça, que é a vida que Deus nos dá e nos deu de graça também. Graça quer dizer dádiva, doação, benesse.
possamos viver o nosso batismo colocando em prática a palavra de Jesus, que é e será sempre a nossa verdade, porque Ele é o nosso caminho e a nossa vida. Levemos o Senhor no coração e sejamos para os nossos irmãos o que Jesus é para nós. Sejamos não apenas outro Cristo, mas ipse Christus, o próprio Cristo. Até a próxima.